Olá, boa tarde a todos. Olá, Tereza, que está aqui conosco, já se manifestou aí no nosso chat. Quem está aqui nos acompanhando, por favor, pode deixar seus comentários. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que chegou ao conhecimento de muitos, até por conta de uma matéria que foi trazida no Fantástico neste último final de semana. Mas eu quero aqui cumprimentar minha amiga, querida doutora Cristiane Leal. Tudo bem, doutora Cristiane? Boa Boa tarde. tarde, boa tarde, doutora Kátia. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje o nosso tema é um tema muito importante para nós compreendermos a importância, né, do planejamento patrimonial. Muito bem. E as pessoas também sabem, né, que por vezes a história ou o fato acontecido ali na vida de alguém, quando é relatado, fica mais fácil compreender a aplicação daquilo para as nossas vidas do que só a parte teórica, quando dita. Então, nós vamos sim aproveitar um fato, não é bom, não é um fato triste, por sinal, mas que vai servir para nós tirarmos proveito e ver que também estamos expostos ou vulneráveis a riscos de que isso aconteça conosco, que aconteça com o nosso patrimônio, que aconteça dentro da nossa família. Mas nós estamos aqui para entregar também informação, para te alertar e assim você saber como agir para que não aconteça o que está acontecendo neste momento lá com a família da artista famosa Gal Costa, tá bem? E eu vou aqui passar a palavra para você, doutora Cristiane Leal, para introduzir esse assunto para quem não acompanhou a reportagem, não sabe exatamente do que estamos falando, e aí então conto com a tua ajuda para isso. Vamos lá? Ótimo, não, vamos sim. Então, olha só, eu acho que alguns aqui devem ter acompanhado a reportagem no Fantástico, e eu quero começar trazendo essa reportagem no Fantástico para destacar aqui uma fala marcante do filho da Gal Costa, né? Ele disse: Olha, eu não sei nem qual é o patrimônio da minha mãe. Eu não sei do que eu estou falando. Eu não sei o que ela tem de bens, eu não sei o que ela tem de dívidas. Então, isso é muito importante, deve ficar aqui na nossa cabeça, porque não é só em situações de conflito que muitas vezes isso acontece na nossa vida, não, né? Na vida das pessoas, né? Existem famílias que estão bem ali nos seus relacionamentos, mas às vezes é a mãe que está ali controlando toda a parte financeira, né, da família, ou é o pai, e ele não compartilha isso com os demais familiares, né? Ou então não organiza esse patrimônio para ele ficar melhor gerido. E aí o que acontece? Na ausência dessas pessoas, os herdeiros se veem perdidos, sem saber o que tem de bem, sem saber o que tem de dívida. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente deixar aqui marcado na nossa conversa. Mas aí, eu me interessei, Kátia, e fui atrás de reportagens para entender essa dinâmica familiar, entender a questão de disputa que estava havendo ali naquela família, né? E tem uma reportagem da revista Piauí, que quem tiver a oportunidade de ler, seria muito interessante. Ela traz ali uma reportagem grande, mas uma reportagem que traz fatos acontecidos, relatados, registrados muitas vezes em boletins de ocorrência e que deixa ali muito claro o relacionamento abusivo da Gal Costa com a sua companheira, né? Há até uma questão que foi colocada no Fantástico de estar se questionando se ela é realmente companheira ou não. Então, olha até que ponto chega essas disputas judiciais. Mas aqui, para a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu vou considerá-la como companheira, até porque os relatos trazidos ali na reportagem deixa claro que as pessoas ao redor delas as viam como um casal, né?
E aí, o que acontece, né? Gal vivia um relacionamento abusivo, gente. E é uma coisa assim que você olha e fala, poxa, né? Uma mulher forte, né? A Gal, quando ela entrava no palco, gente, o que era aquilo, né? Passava uma força, uma segurança. Você nunca poderia imaginar que uma mulher daquela tivesse uma fragilidade a ponto de se ver envolvida em um relacionamento abusivo. Mas era isso que acontecia, né? Então, ela sofria um abuso psicológico, ela sofria uma violência patrimonial. Então, a partir do momento em que ela se envolve com a companheira, esse patrimônio dela, que era muito maior do que hoje se tem, foi sumindo, foi desaparecendo, né? Então, falar de Gal aqui, nessas circunstâncias, é entender o relacionamento que ela vivia naquela situação e por que chegou a esse ponto, né? E uma companheira de caráter duvidoso, né? Então, com várias nuances ali de estelionato, de ameaças, né? Uma pessoa que não fez coisas boas, né? Uma pessoa que realmente deixa a gente assim, nossa, meu Deus, quem que é essa pessoa, né? E aí, a gente precisa, a partir desse ponto, entender, né, por que que isso aconteceu, entender como a gente pode nos proteger e proteger as nossas famílias, porque muitas vezes nós não estamos vivendo ali um relacionamento abusivo, mas nós temos filhos. Então, como nós podemos proteger os nossos filhos de uma situação como essa, né? E não se iludam, viu? Relacionamento está diretamente relacionado com o patrimônio. As relações permeiam o patrimônio. Então, se você não organiza, não sabe gerir o seu patrimônio, isso vai interferir na relação e vice-versa. Então, a gente precisa entender toda essa parte familiar para entender como isso chegou onde chegou e da forma como está sendo conflituosa, né, e duvidosa em vários aspectos. Tem até uma questão do testamento, não tem, Kátia? Tem sim. Agora, eu até tomei nota aqui de algo que vale a pena comentar, né? É importante nós termos essa consciência também de uma questão até cultural nossa, da nossa região, do nosso país, de não querer se preocupar ou nem mesmo falar do evento da nossa própria morte. Só que a finitude da vida, isso é um fato, vai acontecer. Um dia não estaremos mais aqui. E se você tem patrimônio, você deve se ocupar deste assunto. Planejar é preciso. Por quê? Em algum momento, essa questão ela ficará nas mãos de terceiras pessoas, quer seus filhos, quer as pessoas aí que estão à sua volta, ainda que não sejam filhos, não importa seu companheiro, ou aquele que legitimamente é um companheiro, ou talvez nem seja, mas quando a pessoa não está mais aqui, que é o cenário da Gal, se era um casal, se não era um casal, olha que discussão mais desconfortável até, não é mesmo? Até porque discute-se aí a escolha dela, né, de ideologia de gênero e tudo mais. Então, que ruim isso está acontecendo na ausência da pessoa quando ela nem está mais aqui. Sobrou também este imbróglio hoje nas mãos do próprio filho. Mas diante desse cenário, olha só, para quem tem patrimônio, e a Gal então tinha o patrimônio dela, teve um momento que ela quis expressar qual era o desejo dela, a destinação para os bens dela. Então, ela fez um testamento. Não ia, né, resolver a questão de um inventário, porque mesmo deixando um testamento, ainda é necessário que seja feito o inventário ali, até mesmo para que aconteça a transmissão da propriedade dos bens, legitimando aquele beneficiário naquele testamento. Mas, pois bem, ela fez esse testamento e expressou o desejo dela de destinar todo o patrimônio, 100% dos bens,
para a criação de uma fundação, a Fundação Gal Costa, com incentivo à arte, à música, e para manter vivo o legado artístico dela. Só que isso foi antes da adoção do filho. Depois que ela adotou o filho, ela acabou anulando este testamento, e nós aqui, profissionais do direito, entendemos que era necessária aquela medida, ou da anulação, ou ao menos da modificação do testamento, porque agora ela tinha um herdeiro necessário, que é o filho, então, adotado. Até aí, tudo bem. Só que hoje também discute-se na justiça a anulação deste testamento, porque entendem que ela foi forçada a anular 100% aquele documento. E quem está discutindo isso são primas da Gal Costa ali, naquele documento nomeadas para levar a efeito essa vontade que ela expressou, né, da criação desta fundação. Sem fins lucrativos, tão somente mesmo para manter viva ali a arte dela e, naturalmente, beneficiar aí novos artistas, futuros artistas. E aí, olha só, que pena tudo isso, porque ela era uma pessoa que amava o que fazia, né? Que produziu, né, a arte, se expressava muito bem naquilo que fazia, e está tudo bem. E ela teve o desejo, um dia ela manifestou isso, e eu não acredito, né, eu particularmente, que ela deixou de ter esse desejo da fundação, de manter vivo este legado. Mas aí, em nenhum momento, ela pôde retomar este assunto. E isso agora caiu na regra. A regra ruim do inventário. Para quem tem patrimônio e para quem tem herdeiros, então, esse patrimônio vai cair nesta regra. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido pensada ali na institucionalização desse patrimônio, onde a organização patrimonial de todos estes bens, né, hoje livraria o filho desse nível de falta de conhecimento, né, totalmente leigo. Hoje ele é totalmente leigo do tamanho deste patrimônio, do que tem, do que já teve um dia, não é mesmo? Até mesmo de direitos, de royalties por toda a divulgação aí do trabalho dela. Então, eu vou passar a palavra para você, doutora Cristiane Leal, para falar um pouco mais acerca destes benefícios da institucionalização do patrimônio, de ter estes bens dentro de uma holding, e o quanto aliviaria o cenário do herdeiro. O principal benefício, né, de você partir para a organização patrimonial da sua família, considerando o sistema de holding, é porque você vai documentar tudo que você tem. Aquilo que é levado para dentro do sistema de holding, ele vai estar ali documentado, existindo e fazendo parte do sistema. Então, a partir daí, você já cria uma possibilidade de gestão muito mais clara e transparente, né? E a partir do momento em que isso é feito dentro do sistema de holding, já é realizado também a doação desse sistema para os herdeiros. Então, você também já promove a sucessão dentro desse sistema, ou seja, não vai precisar inventariar aquilo que está lá dentro e que, portanto, a pessoa não vai ficar assim, nossa, mas o que é, o que não é, vou ter que passar por inventário, não vou... Não, já está lá, já está sucedido, tudo organizado, tudo certinho. E o principal, gente, a gente pode, dentro do sistema de holding, gerir as relações, gerir o que vai acontecer, prevendo ali, olha, pode acontecer isso, mas se acontecer, a saída é essa, a solução é essa, porque a gente faz isso por meio de uma gestão mesmo familiar e da elaboração de cláusulas contratuais que vão resguardar
todos que estão envolvidos no sistema. Então, são muitos os benefícios de você promover o planejamento patrimonial da sua família. E pelo sistema de holding, você consegue fazer isso com inúmeros benefícios, né? Você faz isso com uma redução de carga tributária, você faz isso podendo já determinar o quanto do seu patrimônio vai ser transmitido aos seus sucessores, né? Então, fica tudo muito mais fácil, mais tranquilo e mais transparente. Verdade. E uma outra coisa, né, que gerou bastante dificuldade para esse herdeiro filho da Gal Costa, a questão da menoridade. No momento quando a mãe faleceu, ele ainda não tinha 18 anos. E olha só, né? Qual é mesmo a finalidade pela qual eu e a doutora Cristiane Leal estamos aqui? Para entregar informação. Nós trabalhamos com isso todos os dias, né? Dia a dia, e lidando com situações, manuseando estratégias alternativas que se prestam a solucionar questões como essa. Então, tá tudo bem que ele não tinha 18 anos no momento do falecimento da mãe, mas ele já tinha 16. Então, a mãe, ou mais até, né? Mas a mãe, né? E você hoje aqui, o seu filho já tem 16 anos. Se ele tem, e é claro que você vai considerar outros cenários também, outras questões, né? O quão maduro esse filho né? Mas tendo uma maturidade ali necessária, vale a pena pensar numa emancipação deste filho. Aos 16 anos, com um instrumento bem simples, num cartório aí próximo de onde você mora, você pode emancipar o seu filho. E se a Gal Costa tivesse tomado esta medida, no momento do falecimento dela, esse filho, ele poderia ali tomar a frente naquele processo de inventário. E ele nem precisaria ter sido judicial, não é mesmo, doutora Cristiane? Porque sendo o herdeiro, o único herdeiro necessário dela, ele poderia, inclusive, fazer esse inventário extrajudicialmente. Só Exato. que ele não era emancipado, ainda não tinha 18 anos. Então, esta pessoa aí que se nomeou companheira, mas também empresária, ela foi lá e assumiu a posição de inventariante. Então, nós temos que estar atentos a estas questões, mudar mesmo a nossa forma de pensar. Sabemos que um dia vamos partir, não sabemos quando será, mas hoje, pense, se eu não estiver mais aqui, quais questões ficarão nas mãos daqueles que estão à minha volta? Então, o que é que você pode fazer, de que forma você pode contribuir para deixar tudo isso da melhor maneira organizada, né? E dando aí liberdade até certo ponto, né? Para facilitar e beneficiar aqueles que você mais ama. Pensando em você também, né? Qual é a minha vontade para quando eu não estiver mais aqui? Aí, voltando a falar lá do assunto do desejo dela de criar esta fundação. Então, faça isso, para isso existem os advogados, para isso estamos aqui, documente, né? Faça um instrumento correto através do profissional, naturalmente, né? Para que a sua vontade se cumpra e sem transtornos, sem conflitos, sem brigas. Kátia, e uma coisa interessante que eu acho que agora eu queria falar muito com as mulheres, né? Por quê? Nós mulheres, nós somos criadas para não falar sobre dinheiro, para não falar sobre finanças. E a gente é criadas assim de tal forma que parece que é até feio, por exemplo, quando você vai escolher o seu regime de casamento, você virar e falar, não, eu quero casar com regime de separação de bens. Porque já fica assim, nossa, ele vai achar que, né? É muito importante a gente tomar as rédeas, né, da vida financeira, tomar as rédeas da nossa vida financeira,
não perpassa só em você saber controlar o seu dinheiro, mas também você saber escolher os melhores regimes, por exemplo, de casamento, né? Então, se você decide por um casamento com comunhão universal de bens, isso vai impactar o resto da sua vida. Se você escolhe o de separação, vai trazer outros impactos. E aí a gente precisa entender como esses regimes de casamento interferem na divisão desse patrimônio, né? E é o conhecimento mesmo que faz a gente poder tomar as melhores decisões. A doutora Kátia falou uma coisa interessante, ela falou assim, olha, a gente está aqui, né, dia a dia, vivenciando isso, falando sobre isso, e, Kátia, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas tem hora que eu acho assim, gente, parece que eu já falei tudo, né? Parece que todo mundo já está sabendo sobre tudo, né? Porque a gente vive ali naquela esfera nossa em que a gente respira esse tema e a gente está falando sobre ele o tempo inteiro. Mas, na verdade, gente, vocês que estão aqui conosco hoje, vocês são privilegiados. A grande maioria da população não tem noção sequer do tema, quanto mais a importância de se debater sobre ele e as suas diversas, né, esferas e áreas que precisam ser trabalhadas, né? Então, pensar no regime de casamento, o regime de casamento, ele vai interferir, inclusive, no regime sucessório, né? E como que funciona essa sucessão? Quem que é o herdeiro necessário? Quem que não é? Como é que eu posso dispor de tudo isso? E por que eu estou falando para as mulheres? Primeiro, porque eu sei que nós temos essa dificuldade. Talvez você não seja essa pessoa, tem mulheres que já têm, né, essa capacidade de falar abertamente sobre dinheiro sem se sentir constrangida com isso. Mas a maioria não, a maioria tem dificuldade em lidar com essas questões, né? Mas ao mesmo tempo, vendo a nossa realidade aqui no escritório, a gente percebe que as mulheres são as mais preocupadas em conseguir garantir a sucessão dos filhos com tranquilidade, em proteger os seus filhos do futuro. Então, veja como são as coisas, né? E você está no caminho certo, tá? Se você está aqui com a gente hoje, você está buscando informação, você está buscando conhecimento, e você vai conseguir alcançar esse objetivo. Agora, o que não pode é ficar parado, né? Tem que ter esse conhecimento, essa compreensão e agir. A ação é o passo principal para a gente poder concretizar os nossos desejos, né? Verdade. Essa comunicação com clareza, né, para com a família, os filhos. Olha, o meu cenário ele é esse, né? E um dia e cada um escolhe o que queira, né? Mas não pensando necessariamente em deixar bens para filhos. Porque, bem, na verdade, o patrimônio ele é seu. Você vai poder desfrutar a sua vida. Mas a ideia é que os filhos aprendam com o seu exemplo. Então, se você já tiver essa mudança de mentalidade, essa mudança de paradigma, conseguir entender os benefícios de institucionalizar o seu patrimônio, pela simples inteligência de que pessoa física morre, uma pessoa jurídica não, né? E que isso facilita a vida daqueles que irão te suceder, e afinal de contas queremos deixar sucessores e não apenas herdeiros, enfim, né? Se você entendeu tudo isso, o seu papel é transmitir isso também, como uma cultura, para os seus filhos. E assim eles farão para as gerações seguintes. Esta é uma forma do seu patrimônio ele ganhar força ao longo das gerações e não enfraquecer. Porque, patrimonialmente falando, quando os bens caem nesse tipo de disputa, como está acontecendo agora, o patrimônio da Gal Costa, com estas brigas, lá das primas querendo contestar a anulação de um testamento, ou agora da empresária com o filho, adivinhe, às vezes isso são discussões que vão se arrastar por anos, com muitas despesas altíssimas, sem ninguém nem poder ali desfrutar do patrimônio, porque está sob litígio, tá certo? Então, tudo isso só vai fazer com que esse patrimônio se enfraqueça.
né? E até mesmo por conta de todas as despesas, os altos custos, só vai dilapidando o patrimônio. Então, a ideia não é essa. A ideia é que o patrimônio, ele se fortaleça e ele só cresça ao longo das gerações. E aí tem uma questão também que muitos, por vezes, enroscam nela, né? Achando, mas eu não sou rico, eu não sou um grande empresário, eu nem tenho muitos bens. Não é sobre isso. Não importa o tamanho do seu patrimônio. Olha, você pode até não ser lembrado no futuro como a pessoa que construiu o maior patrimônio. Mas que bom se você for lembrado como a pessoa que melhor organizou o patrimônio, que de forma mais inteligente transmitiu o ensino da educação patrimonial para os filhos. Então, não permita que amanhã ou depois o fruto do seu trabalho, as suas conquistas, elas sirvam como fonte de disputa, de briga, de litígio? É isso que você quer? Não, não é isso. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Mas então, organize, planeje a sua sucessão, para que lá na frente esse patrimônio ele seja somente bênção na vida daqueles que te sucederão. Essa é uma contribuição, mais um alerta, né? Levar as pessoas a compreenderem, não precisa ser artista, não precisa ser Gal Costa para estar exposto a um relacionamento tóxico, como a doutora Cristiane falou aqui no início. Não sabemos, né, sob a influência de quem nossos filhos estarão no futuro, mas é o seu patrimônio que, por vezes, vai ser alvo da disputa. Mais alguma coisa, Cristiane? Acho que não, o pessoal não perguntou, né? Ninguém trouxe nenhuma dúvida. Então, mas é Conseguimos. isso, né? E um resumo aí, entender que existem estratégias jurídicas para você se resguardar. Pense, né, na emancipação dos seus filhos, se preocupe com o seu regime de casamento, quais são as regras que foram escolhidas, ou se você hoje vive em união estável, nem fez nenhum pacto, há tempo, né? Isso. Você sabe, aí complementando, você falou uma coisa bacana, Kátia. As pessoas que vivem em união estável, às vezes elas não se preocupam com formalidade. A própria união estável, ela já parte da informalidade, né? Apenas do desejo das pessoas estarem juntas e formarem a partir dali uma família. Mas é muito interessante, se você vive em união estável, você formalizar isso por meio de um pacto antinupcial. Você faz uma certidão de união estável e você vai colocar ali, escolher qual regime de bens que você quer para essa união estável. Que a partir do momento que você tem uma união estável, gente, é igual casamento, tá? Só muda a formalidade. Porque ali vai vigir o regime de comunhão parcial de bens, caso você não tenha escolhido um outro regime, né? Um companheiro, ele é herdeiro necessário, assim como o cônjuge. Então, a gente precisa ter essa mentalidade, assim, de falar, poxa, tá, eu quero viver em união estável, mas então deixa eu pelo menos fazer esse pacto e esclarecer como vão funcionar as coisas aqui, né? E até por uma questão mesmo de validação jurídica dessa relação, né? Para que depois não seja, inclusive, questionado isso, né? Você não tem que ir à justiça provar que era companheiro ou, né? Vice-versa. Uma medida tão simples, não é mesmo? Isso. Olha, veio uma pergunta aqui no chat da Francine, vou exibir aqui, olha, eu não tenho filhos e consigo fazer o planejamento para outras pessoas? Sim, Francine, se você quiser beneficiar outras pessoas, você poderá. Agora, é importante analisar se, apesar de você não ter filhos, que são seus descendentes na linha reta de sucessão, certo? Filhos, netos. Então, temos que entender se você tem ascendentes. Se você tiver pais ou avós,
você não poderá dispor de 100% aí do seu patrimônio, mesmo num planejamento patrimonial através da holding, você deverá respeitar esses herdeiros necessários, tá bem? Então, ali, né, ainda nesse contexto aí da notícia da Dona Costa, no passado ela fez um testamento, destinando 100% do patrimônio para a criação da fundação. Só que depois ela adotou um filho. Então, ela teria que, de algum modo, modificar aquele testamento, porque agora ela tem um herdeiro, né, necessário, e pelo menos a parte que cabe a ele, que é 50% da herança, ela não poderia dispor. E lembrando que, para muitas pessoas, testamento é uma medida de planejamento patrimonial. E até é, mas, ó, totalmente ineficaz. Por quê? Não vai livrar a família de um inventário e ainda vai ter um outro custo, a necessidade de um outro processo para validação deste testamento, tá bom? Então, só essa cautela, Francine. Então, não tenho filhos, posso beneficiar terceiros? Pode, mas se você tiver herdeiros necessários, respeitar a parte que cabe a ele, tá bom? E, claro, fazer este planejamento através de um mecanismo 100% eficaz. O testamento não é um deles, tá bom? É isso, só aproveitando o gancho. Ótimo. Tá bom? Não tem mais perguntas, então vamos encerrar, doutora Cristiane. Quem sabe na próxima semana voltamos aqui com um outro tema, né? Manda pra gente do que vocês querem que a gente fale, gente. Manda pra gente aí que nós vamos debater aqui no nosso Aprenda a Planejar. Combinado. É sempre muito bem-vinda as sugestões de vocês. E é legal porque a gente trata de um assunto pontual, já sabendo, né, que vamos beneficiar uma pessoa ali esclarecendo as dúvidas delas. Então, deixem nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todos, uma excelente tarde. Doutora Cristiane, mais uma vez, gratidão por estar aqui neste canal, tá bom? Muito obrigada também. Boa tarde a todos. Cara, não preciso nem falar, sempre bom estar aqui com você. Tá bom. Forte abraço, gente. Tudo de bom. Beijo a todos. Tchau, tchau.